Então, vamos iniciar nossa aula, como eu disse a vocês, nós vamos começar a falar sobre os triângulos, né? Começando pelos elementos que compõem o triângulo. Esse é um assunto que vocês já estudaram, tá? Então, a gente vai ver aqui uma revisão sobre esses elementos, para depois nós entrarmos nos casos de congruência. Os casos de congruência, que é um conteúdo novo para vocês, que vocês ainda não estudaram, tá? Os elementos do triângulo e os casos onde nós temos as classificações dos triângulos, né? Nós veremos hoje, que é uma revisão, e falaremos um pouquinho sobre a congruência, mas não iremos ver os casos, tá? Os casos nós vamos deixar para ver posteriormente. Então, vamos lá, né? Os elementos de um triângulo. Nós temos os vértices, né? Os lados, os ângulos internos e externos. Então, temos aqui, olha, esse triângulo ABC. Os vértices, né, deste triângulo são os pontos que eu tenho o encontro aqui, né, dos meus segmentos de reta, tá? Então, o ponto B é um vértice, o ponto A é outro vértice e o ponto C é outro vértice. Já os lados, olha, os lados são os segmentos de reta que nós temos aqui. Não vai dar para usar o GeoGebra? Vai travar mesmo? Só um momentinho, pessoal. Eu não sei se os outros professores estão usando esse mesmo computador e eu dei azar de pegar um muito lento, né? Ou se todos eles são dessa forma. Mas Deve ser mais antigo, ou algo do tipo. O meu é bem lento. Olha, então, nós temos aqui os lados, eu vou destacar eles para vocês, tá? Então, nós temos aqui o lado AB, o lado BC e o lado AC, tá? Esses são os lados deste triângulo. E aqui nós temos as medidas, né, desses lados aqui, tá? Então, aqui nós temos os vértices A, B, C e os lados, né? Então, aqui eu tenho o lado AB, aqui eu tenho o lado BC e aqui eu tenho o lado AC. Vai fazer diferença se eu falar, então, lado CB? Se eu tivesse colocado C e B? O que vocês acham? Acho que não. Não. É a mesma distância. Isso. Nesse caso aqui não faz diferença, tá? Se você colocar aqui BC ou CB, tá? Você está indicando o mesmo segmento de reta, tá bom? Aí você está mudando a direção dele apenas. E os ângulos podem ser internos e externos. Então, vamos lá verificar os ângulos deste triângulo. Olha, nós temos este ângulo aqui, que é formado pelo encontro desses dois segmentos de reta, o segmento AB e o segmento BC. Então, temos aqui o ângulo alfa igual a 101,62 graus. Então, esse ângulo aqui tem essa medida, tá? Temos também o ângulo formado aqui pelo segmento AB e o segmento AC, 36,5 graus aqui. E temos o ângulo, né, formado pelo segmento BC e o segmento AC. Só um momentinho. Vamos ver a medida dele aqui, 41,88 graus, tá? Então, esses aqui são os ângulos internos, tá? Então, são os ângulos que estão localizados no interior do seu triângulo. Uma informação importante sobre os ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a quanto? Vamos ver quem acerta. Peraí, fala de novo, professora. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a quantos graus? 180? 180. Isso vocês já viram também, tá? Então, é uma informação que vocês já têm o conhecimento, tá? Então, sempre que você somar aqui, olha, os ângulos internos do triângulo, você vai encontrar o total igual, né, a 180 graus, tá bom? E à medida que você aumenta ou diminui o seu triângulo,
olha, os ângulos eles vão mudar os valores, tá? Mas a soma vai permanecer. Então, você pode ter medida diferente aqui, ó, nos seus ângulos, as medidas dos lados também pode alternar, que mesmo assim a soma dos ângulos internos vai resultar em 180, ok? E nós temos também os ângulos externos, tá? Então, os ângulos externos, vou identificar um aqui para vocês, tá? Então, nós temos aqui um ângulo externo, aqui esse ângulo externo aqui. Só medir aqui, não deu. Olha, aqui esse ângulo externo aqui equivale a 139,27 graus. Perceba que a soma do meu ângulo externo aqui com o meu ângulo interno aqui, olha, ela forma uma meia-lua, estão vendo? Sim. Essa meia-lua, quantos graus equivale a ela? 180 ou 360? 180. A circunferência completa, né, ela equivale a 360. Então, se eu tivesse aqui, né, um círculo completo, eu teria o 180. Aqui, nesse caso, olha, eu tenho que o meu ângulo externo, né, de C, do ponto C aqui, equivale a 139,27 graus, e o ângulo interno equivale a 40,73 graus. Somando aqui, nós temos o total de 180 graus, tá? Então, esse aqui é um dos ângulos internos. Se você prolongar aqui, olha, esse segmento de reta, você consegue estabelecer outros ângulos externos, né? Que compõem aqui cada um desses vértices. Em cada um desses vértices aqui, ao você fazer o prolongamento aqui, você consegue determinar ângulos externos aqui, tá? Alguma dúvida, por enquanto, sobre os elementos deste triângulo? Não. Tranquilo. Mais ou menos, mas vamos embora. Qual a dúvida? Pode perguntar. Não, deixa, continua. Mas se você tem dúvida, agora é o momento. Deixa, pode continuar, depois eu pergunto. Então, vamos lá. Então, aqui, olha, nós revisamos, né, os elementos, né, os lados, os vértices, os ângulos internos e externos. Vou compartilhar aqui agora a apresentação de slide. Já vou fechar esse GeoGebra aqui para não pesar mais o computador, né? Paciência é uma virtude, pessoal. Vamos lá, vai dar certo.
musiquinha já pra dar animação, assim. Pra dar vontade de estudar. Ô, louco, tô até dançando aqui, velho. Quem tava dormindo aí acordou? Não Eu tô acredito dormindo, que não. sim, gente. Eu tô Pessoal, dançando já. então vamos lá, olha. Os triângulos, então, aqui, olha, esse aqui é um exemplo que tem aí no livro de vocês, tá? Aqui traz para vocês fazerem a identificação aí, né, dos vértices, dos lados, dos ângulos internos e os ângulos externos deste triângulo aqui, tá? Então, vamos identificando aqui, olha. Os vértices, né? Os vértices vão ser os pontos de encontro aqui, né? A interseção aqui dos segmentos de reta que eu tenho aqui neste triângulo. Então, aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice B e aqui eu tenho o vértice C, ok? Os lados, olha, os lados são os meus segmentos de reta que formam, né, a minha figura, formam o meu triângulo. Então, eu tenho o segmento AB, o segmento BC e o segmento AC, tá? Segmento de reta, lembrando que nós vamos indicar, né, pelos vértices, né, os vértices que formam A e B, por exemplo, AB, e vamos passar um traço em cima para indicar que é um segmento de reta, tá? Então, a indicação dos lados do meu triângulo, ela é desta forma aqui, tá bom? Os vértices, eu não disse a vocês, né? Mas são representados sempre por letras maiúsculas, tá? Então, eu sempre vou representar por letras maiúsculas, porque, afinal, estes vértices, eles são pontos. E lembra lá no início, lá de geometria, no 6º ano, nós vimos que nós representamos os pontos, né, utilizando letras maiúsculas, tá? Então, os vértices eu represento com as letras maiúsculas. Professora, sobre 6º ano, eu não vou lembrar nada. Pois é, por isso que eu tô falando aqui novamente É bem capaz e de eu nem ter trazendo... estudado isso. Estudou porque eu era professora e eu passei para vocês? Mas e se não tivesse sido... Se só tivesse Não, sido... professora, pra gente no 6º ano foi a Gisele. É mesmo, geometria foi Gisele. Ah, verdade, é mesmo. Naquela época era separado, né? Verdade. É porque Exatamente. agora que não tem essa separação mais. Não, mas com certeza ela passou também, gente. Não, Mas mas ó, então, você mas chegava para na aula de relembrar, geometria, né? era só emendar cubinho um no outro, não tinha muito cálculo. Vamos lá, pessoal, Então, vamos relembrar. Por isso que nós temos essas aulas de revisão, tá, pessoal? Para vocês relembrarem alguns conceitos. E os ângulos, né? Como eu disse a vocês, um triângulo ele possui ângulos internos e externos. Então, os ângulos internos, né, são aqui estes que estão dentro da figura. Então, eu tenho o ângulo A, B e C. Os ângulos nós estamos representando com as letras minúsculas e com um acento circunflexo, tá? Para indicar que é um ângulo, tá? Então, são os ângulos A, B, C. Esses ângulos, eles são formados aí, né, pelo encontro, né, dos meus segmentos de reta que formam aí estes ângulos. E os ângulos externos, também indicados por letras minúsculas e com o acento circunflexo, são estes ângulos aqui que estão do lado de fora da minha figura, tá? Então, estes aqui são os ângulos externos. Então, perceba, olha, tá vendo? Lá no primeiro exemplo que eu falei para vocês, eu disse sobre o prolongamento aqui do seu segmento. Lá naquela figura eu não havia feito prolongamento, aqui nós temos, esse prolongamento que eu estava me referindo, tá? Ao você fazer o prolongamento aqui, você consegue identificar o ângulo externo, tá? Você pode identificar este ângulo externo ou você pode identificar este outro ângulo externo aqui também, tá? Não é apenas um ângulo externo. Aqui também, olha, da mesma forma. Agora aqui, olha, de acordo com esse triângulo, qual é
o lado oposto ao ângulo A. Qual que é o lado oposto a este ângulo A aqui, pessoal? O B e C. Olha, o meu lado BC, é este segmento aqui, BC. Agora, o lado oposto ao meu ângulo B é qual? AC. AC, isso mesmo, olha, este é o lado oposto. E oposto ao meu ângulo A, que agora o ângulo oposto ao lado AB, olha, qual é o ângulo que está oposto a este lado do meu triângulo? O C? O C, tá? Então, aqui, olha, é o meu lado AB, tem como ângulo oposto o meu ângulo C. Por que que é importante a gente se atentar a essa questão aqui dos ângulos opostos aqui? Porque tem um caso de congruência que a gente irá ver, né, em outra aula, que traz um caso onde eu tenho que considerar um ângulo oposto ao meu lado, tá? Então, por isso que é interessante vocês gravarem isso aqui, tá? Relembrarem aí sobre o ângulo oposto. Alguma dúvida até o momento? Não. Só para reforçar, né? Olha, os vértices, eles são os encontros entre as retas que formam o triângulo, que são os representados aqui pelas letras A, B, C. Os lados, eles são as retas que formam o triângulo ligando um ponto ao outro. Qual ponto? O ponto que forma o meu vértice aqui, né? Os pontos A, B e C. E os ângulos, eles são as inclinações internas e externas formadas pela junção dos lados, tá bom? Então, aí só uma definiçãozinha aí para ficar bem reforçado para vocês. Podemos utilizar alguns recursos para indicar ângulos congruentes entre si e lados congruentes entre si, como apresentados no triângulo a seguir. Então, observe esse triângulo aqui, olha, nós temos o triângulo ABC, tá? Esse triângulo aqui, ele tem alguns recursos que foram utilizados para indicar congruência. O que que quer dizer essa congruência? Alguém tem alguma ideia sobre o que seria, o que pode ser essa congruência? Não. Olhem para a figura. O que que vocês acham que esses símbolos indicam? A congruência. Olha, eu vou dizer para vocês que esse risquinho aqui com esse risquinho aqui, esse traço, esses dois traços, eles são iguais, correto? Sim. Eles estão indicando a congruência do lado AB com o lado AC. O que que você acha, o que que vocês acham, né, então, que seria essa congruência, observando o que você tem na figura? Não sei, eu diria o meio do triângulo. Não, não é o meio. Eu não sei. Então, vamos lá, olha. Indica, pessoal, que tem a mesma medida, tá? Então, quando eu falo que é congruente, significa que esse lado AB, ele possui a mesma medida que o lado AC, tá? Por isso, eu indiquei aqui com um traço aqui e um traço aqui, para indicar que essas duas medidas aqui desses lados são iguais. E será que o lado AB e o lado BC, eles possuem também a mesma medida? Quais lados? O lado AB com o lado BC possuem a mesma medida? Não. O ângulo AB é maior. Certo, vamos lá. Outra explicação, eu quero outra explicação do porquê que esse lado AB não tem a mesma medida do lado BC. O que que vocês poderiam me dizer? Os ângulos são diferentes? Outra explicação. Porque um é a base? Não. Observem a figura, a representação que a gente tem nessa figura aí. O
O que poderia nessa figura estar indicando que essas medidas são diferentes? Os tracinhos nos ângulos? Os tracinhos, mas por enquanto vocês estão muito atentos aos ângulos, né? Por enquanto a gente está falando dos lados, mas é neste caminho. Então, o que vocês poderiam me dizer referente aos lados, AB e BC? Quantos traços eu tenho no lado AB? 1. Quantos traços eu tenho no lado AC? 1. E eu disse a vocês que esse lado AB possui a mesma medida que o lado AC, por isso que está representado desta forma, né? Para indicar que possuem a mesma medida. E aí, quantos traços tem aqui no lado BC? 2. 2. É igual a esse traço aqui do lado AB? Não. Não, ou seja, está indicando esses dois traços, ele indica, né, que o meu lado BC é diferente, ele possui medida diferente, tá? Então, aqui, olha, o lado AB é diferente, possui medida diferente do lado BC, ok? Agora, quanto aos ângulos, né? Olha, quais ângulos que vocês podem me dizer aí que são iguais? Ângulo B e C. Exatamente. O ângulo B e o ângulo C são iguais, ou seja, eles são congruentes, tá? E o ângulo A, ele é congruente ao ângulo B ou ao ângulo C? Não. Não, por quê? Que ele é um ângulo menor? É porque, neste caso aqui, ele também é um ângulo menor, assim, pela abertura aqui que nós temos, né? A gente consegue visualizar isso. Mas, como a gente está falando, né, sobre os recursos que foram utilizados aqui, utilizando o recurso deste tracinho aqui, olha, aqui tem 2 tracinhos para indicar que aqui são diferentes, tá? Então, estes aqui possuem um tracinho apenas, indicando que eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, são iguais. E aqui tem 2 tracinhos para indicar que ele está diferente, tá? Professora, quando que esse recurso vai ser utilizado, né? Sempre que eu for analisar a questão de congruência nos triângulos, né? Vai vir esses traços para indicar? Depende do que o seu desenho traz de informação. Por quê? Celular 3%. Pessoal, Alisson, não Bota tem um no carregador carregador. aí, não? Coloca um carregador e deixa no Viva Voz. Então entra em computador celular, porque deixar mexendo, carregando é perigoso. É, PT, que eu tô falando aqui por causa do meu É, computador nem verdade. chegou ainda. Vocês também podiam esperar meu computador chegar, né, professora, para começar as aulas, né? Pessoal, olha, então aqui, estes traços, eles vão ser utilizados quando a figura não informa os valores, tá? Por quê? Se trouxesse nessa figura que este lado possui 4 centímetros, este lado possui 4 centímetros e este lado possui 2 centímetros, não teria necessidade dos traços, porque você veria através da medida, né, informada, que este lado, que seria igual a 4, e este igual a 4, são iguais. E este, que teria medida igual a 2 centímetros, seria diferente, tá? Então, nesses casos onde você tem os valores, provavelmente vocês não vão ver essa notação aqui, tá? Essa representação por meio de traços. Da mesma forma para os ângulos. Se você tem a medida dos ângulos, então, provavelmente, você não vai ter esses traços indicando, tá? Porque você consegue dizer se são iguais ou não através do valor numérico, tá? Então, esses traços, eles são um recurso utilizado para quando você precisa identificar sem a numeração, sem a medida dos lados, sem a medida dos ângulos, ok? Dúvidas? Não, tranquilo. Não. Agora vamos a mais algumas informações sobre triângulos, que é uma revisão, né, para vocês, que vocês já estudaram. Então, olha,
nós sabemos que os triângulos, eles têm algumas classificações. Nós podemos classificar eles de acordo com a medida dos lados e de acordo com as medidas dos ângulos internos, tá? Classificando os triângulos de acordo com as medidas dos lados, nós vamos ter a classificação como um triângulo equilátero, um triângulo isósceles e um triângulo escaleno. Perceba que aqui, olha, nesses exemplos, né, que vocês têm aí, houve a utilização dos traços para representar os lados que são congruentes, tá? Isto por quê? Porque neste caso aqui, olha, nós não temos a informação por meio da medida, né, numérica destes lados. Então, aqui, olha, como os três lados deste primeiro triângulo possuem um risquinho apenas, olha, nos três, eu vou entender que o lado AB é congruente ao lado BC, que é congruente ao lado AC. Com congruente, eu quero dizer que eles possuem a mesma medida, tá? Então, o lado AB possui a mesma medida do BC, que possui também a mesma medida do lado AC. Como todos os lados são congruentes, nós vamos classificar este triângulo como equilátero, tá? Porque ele possui os três lados iguais, com a mesma medida. Ele é chamado, então, de triângulo equilátero. E os triângulos equiláteros aqui, nós temos também que os ângulos, né, do meu triângulo equilátero também vão ser congruentes, tá? Se os lados do meu triângulo são congruentes aqui, a medida aqui dos meus ângulos também serão congruentes, terão, no caso aqui, olha, a medida igual a 60 graus cada um, tá ok? No segundo triângulo que nós temos aqui, olha, eu tenho aqui a indicação do lado DE e DF com um traço apenas. E o lado EF, ele está com dois traços. Isso indica para nós que este lado DE é congruente ao lado DF, ou seja, eles possuem a mesma medida. E aqui, olha, o lado EF possui medida diferente dos dois anteriores, tá ok? Como eu tenho dois lados iguais, dois lados com a mesma medida, eu vou chamar esse triângulo de triângulo isósceles, tá? Tem dois lados com a mesma medida. E aqui, olha, no triângulo isósceles, nós vamos ver que os ângulos da minha base aqui, olha, eles vão ser congruentes, ou seja, eles vão ter a mesma medida. Então, se esse ângulo aqui for igual, né, a 45 graus, aqui também vai ser igual a 45 graus, tá? A base do meu triângulo aqui possui ângulos iguais. E o último, né, triângulo que nós temos aqui, ele tem a indicação aqui, olha, do lado GH com um traço, GI com dois traços e HI com três traços. Isso quer dizer que todos os lados deste meu triângulo são diferentes. Com isso, ele é classificado como escaleno, tá? Então, aqui nós temos o triângulo equilátero, o isósceles e o escaleno. Dúvidas quanto à classificação? Não, tranquilo. Agora, quanto às medidas dos ângulos internos, tá? Olha só. Quanto à medida dos ângulos internos, nós podemos ter um triângulo acutângulo, retângulo ou obtusângulo, tá? Um triângulo acutângulo é aquele triângulo onde todos os ângulos internos são agudos. Alguém lembra qual é a variação de um ângulo agudo? Qual é o tamanho, a medida, né? Já que eu esqueci. 90 graus? 90 graus, ele também é conhecido como um ângulo reto. O ângulo reto, olha, está aqui. Vamos determinar já o triângulo retângulo, então, já que citaram
o ângulo de 90 graus. Triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo interno reto, que forma aqui, olha, esse quadradinho aqui, que é para indicar que é um ângulo reto, e um ângulo reto possui essa medida aí de 90 graus, tá ok? Então, já descartamos o triângulo acutângulo, não irá ter a medida de 90 graus. O acutângulo, ele tem uma variação, e o obtusângulo também tem uma variação angular que pode ter, tá? Que pode existir. Só o triângulo retângulo que ele possui o ângulo específico, tá? A medida específica. O triângulo retângulo, ele sempre terá um ângulo reto, um ângulo igual a 90 graus. O ângulo vai ter 90 graus, tá? Agora, o triângulo acutângulo, ele pode ter uma variação nos seus ângulos, tá? Então, aqui, olha, esses 3 ângulos, eles vão ter a mesma medida, tá? Eles são 3 ângulos internos com mesma medida. Com mesma medida, não, perdão. Com medida de um ângulo agudo, né? Vamos lá, vamos ver se alguém determina aí quanto mediria, né, o ângulo agudo. E aí? 120? Não é, é um intervalo. Não é um ângulo. 45, alguma coisa assim, eu não lembro direito. É menos de 45 graus. Menor. É menor que algum valor, mas não é 45. 30. É de 0 a... 45. Não. 0 a 30. Não, vocês estão chutando. Eu vou informar, então, porque... vocês só Peraí, estão chutando. professora, eu tava pegando comida. O que tá se tratando o assunto? Aí. Eu quero saber a medida dos ângulos internos quando eles são agudos. Quando eu tenho um ângulo agudo. O ângulo interno seria a parte laranja da marcação, né? Esse aqui, ó. O ângulo interno são esses 3 aqui. Não nos importa o valor. Eu quero saber quando um ângulo é agudo. Quando o ângulo agudo é quando ele é menor. Professora, fala de 0 até quantos que a senhora ia falar? Né? Olha, pessoal. Pode ser de 160. Não. Onde o número de lados para calcular o valor do ângulo precisa dividir a soma dos ângulos internos pelo número do lado do polígono. Não, pessoal, vamos lá. Tipo Um ângulo agudo, 60. ele vai medir de 0 a 89,9999999 graus, tá? Ou seja, ele é menor que 90 graus, tá ok? Então, o triângulo considerado acutângulo, ele precisa ter os 3 ângulos aqui menores que 90 graus, tá? Então, aqui pode ter 45 graus, aqui pode ter 30 graus, e aqui pode ter, quanto faltou aí, quando eu coloquei aqui? Porque tem que dar 180. Eu falei que esse aqui é 45. 45, né? Então, esse aqui é 45. Se for 45 graus, ele é um ângulo agudo? Não. Sim, 45 é menor que 90 graus, não é? Não, mas isso aí não é um ângulo agudo, não. Ué, Ele é menor que 90 graus? né não? Sim. 45 graus, pessoal? Não é menor que 90 graus? Ah, então minha vista tá muito, sei lá. Não é porque ela determinou... raciocínio lógico. Pessoal, olha, Nossa. eu estou supondo valores de ângulos para vocês aqui. Era isso que eu ia falar. 45 graus não é menor que 90 graus? Sim, a Sim, muito professora- menor, são 45 graus a menos. Então, é um ângulo agudo, não é um ângulo agudo? Exato. Porque a professora tava Mas se vocês supondo- querem um ângulo maior, nós podemos dizer que esse ângulo possui medida igual a 60 graus. E aí eu posso colocar que esse ângulo aqui Peraí, possui medida igual a 15 graus. professora. O ângulo agudo ele é de 0 a 45 ou de 0 a 90? De 0 a 89,99999. Não é 90, porque 90 não chega já a é ser um ângulo 90, reto. mas chega a ser próximo. Sim. Sim. É menor. É menor que Então, 90. por é um exemplo, ângulo agudo. nanocentímetro 75. menor já conta. Um nanocentímetro menor do que 90. É um nanômetro menor, tipo isso.
Olha, vamos lá. Vamos supor, então, valores, tá? Então, aqui, olha, aqui poderia ter 60 graus, que seria um ângulo agudo, tá? Aqui nós poderíamos colocar um ângulo de 45 graus. Que seria um ângulo agudo. E quanto eu teria que colocar aqui agora? 15. Qual que é a medida dos ângulos internos? 180. 180. Então, aqui, olha. Aqui, nesse exemplo aqui, olha, eu teria um triângulo acutângulo. Por quê? Os 3 ângulos são ângulos agudos, tá? Então, aqui, olha, é menor que 90, menor que 90, menor que 90. Então, esse aqui é um triângulo acutângulo, tá ok? Ficou claro? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não. O triângulo retângulo, diferentemente do acutângulo, que eu vou verificar a medida dos 3 ângulos internos, né? O triângulo retângulo, ele é classificado apenas por um dos ângulos internos, tá? Professora, Sim, alguém aí levantou a mão, não vi quem era. sim, foi Davi Lucas. Beleza. Tem alguma pergunta? Tá em silêncio, deve ser engano. Pessoal, então o triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo interno reto, ou seja, um ângulo de quantos graus que é? 90. Ou 90. 90 graus, tá? Então, aqui, 90 graus. Agora, o triângulo obtusângulo vai ser aquele que também tiver apenas um, tá? Tem um ângulo obtuso. Então, olha só, o acutângulo eu vou verificar os 3 ângulos, tá? Todos os 3 devem ser agudos, menores que 90. O triângulo retângulo eu tenho que ter um igual a 90. E o obtusângulo eu tenho que ter um ângulo que meça de quanto a quanto será, pessoal? Tem alguma ideia? De 90. 90 a 180. 90 a 180. 180 não. Exatamente. De 90 a 180 menos 1 nanocentímetro. Que aí fica menos. Caso ele vai Nanocentímetro ser... é menor que 1 milímetro. É 100 vezes menor que 1 milímetro. Olha, para não ter essa É, confusão aí, pessoal, a gente pode simplesmente dizer, né? Maior que 90 e menor que 180 caracterizam um ângulo obtuso, tá? Então, aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, ele tem que ser maior que 90. Então, vamos colocar um ângulo de 80. 120. 120. 80 não, né? 120. Então, esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 e menor que 180. Agora, os outros ângulos, não me importa o valor deles, tá? Porque eu já identifiquei um obtuso, então eu já consigo classificar ele como obtusângulo. Mas vamos lá, né? Se eu disser que esse triângulo aqui, esse ângulo, perdão, é igual a 50 graus, eu vou ter aqui 120 mais 50. Professor, Sim. a senhora expulsou da sala? Oi? A senhora expulsou da sala? Quem? Eu. Não. Ué? Senão você Meu não meet, tinha, né? você Meu não tinha meet- conseguido entrar novamente. Professora aí. Meu meet entrou e saiu do nada. Uai. Deve ser sem Wi-Fi, sei lá. É, Se já ela não. é sem internet, Fechou. erro de conexão. O erro de conexão não chega a desconectar alguém, mas só deixar ela ali como se fosse um fantasma. Um exemplo bom é o Pronto, Discord. Tá André. bom. Tá ok. Pessoal, então olha só. Nesse triângulo obtusângulo aqui, olha, então eu poderia supor, lembrando que eu estou supondo, porque a gente não está fazendo a medida desses ângulos aqui, tá? Eu estou colocando um exemplo aqui numérico para ilustrar, tá? Então, não estou afirmando que aqui tem 120 graus e aqui tem 50 e aqui 10 graus, não. Tá ok, pessoal? Só para ilustrar. Então, nesse caso, ele seria obtusângulo, porque tem um ângulo obtuso, tá ok? Alguma Ok. dúvida, alguma pergunta? Não. Não. Não.
tiver pergunta, nós pergunta pro Google. Vamos lá. Bom, aqui, né, olha, temos então para vocês, né, quando um ângulo é agudo, reto ou obtuso, né? Quando ele é agudo, quando a medida for menor que 90, é reto quando for igual a 90, e obtuso quando for maior que 90 e menor que 180. E ela já tá acabando, Vamos, professor. quase. Vamos Sim, aqui porque o aos negócio tá feio. exemplos. Aos exemplos, olha. Alisson, seu áudio tá muito estourado. É Não por causa que sério? deve Primeiro estar mexendo no triângulo. fone. Vai, professora, continua. Eu tô balançando o fone. Pronto, pessoal. Então se muta aí, por favor. Obrigado. Ele só estava falando, ele já Beleza. não vou nem falar. Você é louco, o cara é mó grosso. Pessoal, olha lá. Temos aqui Desculpa. 3 triângulos, tá? Então, esses 3 triângulos aqui, vamos analisá-los. Como aqui não há informação da medida dos ângulos, nós vamos aqui classificar eles de acordo com a medida dos lados. Esse triângulo ABC aqui, que eu tenho 3 centímetros aqui, 3 centímetros e 3 centímetros, ou seja, lado AB 3, lado AC 3 e lado BC 3. Qual é a classificação que ele recebe? Equilátero? Exatamente, é um triângulo equilátero, porque a medida dos 3 lados são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Agora, este segundo triângulo ABC, eu tenho o lado AB igual a 4 centímetros, o lado BAC 4 centímetros e o lado BC igual a 3 centímetros. Qual seria a classificação? Isósceles. Isósceles. Quando eu tenho 2 lados congruentes, ou seja, 2 lados com a mesma medida, eu tenho um triângulo isósceles. E o último aqui, olha, as medidas do lado AB, 3,5, AC, 4 e BC, 3 centímetros. Todas diferentes, então vai ser um triângulo Escaleno. escaleno. Muito bem. Agora, quanto à medida dos ângulos internos dos meus triângulos. Vamos analisar este aqui, olha. O que seria esse ângulo de 70 graus? Agudo. Ele seria um ângulo agudo. Então, eu vou colocar aqui um AG. Agudo. E 30 graus é que tipo de ângulo? Agudo também. Agudo também. Isso aí são todos agudos. E aqui também, agudo. Agudo. Ou seja, qual é a classificação que ele recebe quando tem 3 ângulos internos agudos? Professora, eu esqueci literalmente todos os nomes. Porque a gente acabou de ver, mas eu esqueci literalmente. Temos obtusângulo, Também. acutângulo e reto. Obtusângulo, acutângulo e reto. Esse aqui vai ser qual? Acutângulo. Esse aqui é o triângulo acutângulo. E este segundo aqui, olha, eu tenho aqui a indicação de um ângulo reto. 90 graus. De 90 graus. Qual que é esse triângulo aqui? Qual a classificação? Ele é um triângulo retângulo ou é um triângulo obtusângulo? Retângulo. Retângulo, muito bem. Tem um ângulo reto. A medida deste ângulo aqui e este ângulo aqui não nos interessa, tá? Não vai interferir nessa classificação como triângulo retângulo. E esse terceiro aqui, olha, esse ângulo aqui é qual ângulo? Agudo. Agudo. Ele é menor que 80, ou que 90, perdão. E esse aqui também, olha, menor que 90, é agudo. E esse aqui, 130, ele é um ângulo Obtusângulo. obtuso. Então, aqui, esse aqui é um triângulo obtusângulo, porque tem um ângulo obtuso. Dúvidas? Não, dúvida não. Não. Só quero explicar que eu não tô conversando que a minha prima vem aqui. Ela tem 1 ano, toda hora ela fica tirando o fone do meu ouvido. Ok.
Então, vamos adiante, pessoal. Então, vamos falar agora sobre os triângulos congruentes. O que são triângulos congruentes? O princípio é basicamente semelhante ao que nós estávamos vendo aqui. Olha, nós estávamos falando de lados congruentes, porque tinham mesma medida, né? E nós estávamos falando de ângulos congruentes aqui. Nesse caso aqui não tinha ângulos congruentes, né? Só aqui que tinha, mas no exemplo anterior nós tínhamos aqui, olha. Deixa eu chegar lá para mostrar. Aqui, ó. Nesse triângulo isósceles aqui, olha, os ângulos, eles têm a medida congruente, tá? Quando eu tenho um triângulo isósceles, esses dois ângulos vão ter a mesma medida. Então, eu falei de lados congruentes e de ângulos congruentes, tá? Nesse caso aqui, olha, perceba que como eu classifiquei esse triângulo aqui como isósceles, aqui também, olha, esse ângulo aqui, ele vai ser congruente a este ângulo aqui, ó. Tá? Então, vamos indicar aqui, ó, com o tracinho para indicar que eles são ângulos congruentes, são ângulos iguais. Agora, nós vamos ver triângulos congruentes, ou seja, eu vou ter mais de um triângulo e eu vou verificar se um triângulo é congruente ao outro, tá? Então, olha só, nós vamos definir dois triângulos como congruente quando é possível perceber uma correspondência de igualdade entre as medidas dos lados e dos ângulos, tá? Então, eu vou verificar aqui, olha, lados que são iguais e ângulos que são iguais entre dois triângulos, tá bom? Ou seja, dois triângulos são congruentes quando os lados e ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Vamos ver esses dois triângulos aqui, olha. Nós temos o triângulo ABC e o triângulo DEF. Aqui nós podemos afirmar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Isso porque, olha só, o lado AB possui mesma medida do lado DE. Como que nós sabemos que eles possuem a mesma medida? Por causa dos tracinhos? Porque eles são iguais? Exatamente, por causa dos tracinhos, tá? Aqui, olha, tem um tracinho e aqui também um tracinho. Lembrem do que eu expliquei. Não lembro a professora explicou do tracinho. Essas indicações aqui, olha, são para indicar se são iguais ou diferentes quando eu não tenho as medidas, né, em números, tá bom? Então, olha, se AB possui um traço e DE também possui um traço, significa aqui, olha, que eles têm a mesma medida, eles são congruentes, tá? Da mesma forma, olha, o lado BC, ele é congruente ao lado EF, porque aqui tem a indicação com 3 traços, aqui também 3 traços para indicar que são congruentes, possuem a mesma medida. E o lado aqui, olha, AC e o lado DF também são congruentes, tem 2 traços aqui, 2 traços aqui. Agora, quanto aos ângulos, aqui, olha, este ângulo eu tenho a indicação de 3 arcos, né? 3 traços aqui. Aqui ele é congruente, olha, o ângulo A é congruente ao ângulo D. O ângulo B, ele vai ser congruente ao ângulo E. E o ângulo C congruente ao ângulo F, ou seja, o ângulo A tem a mesma medida do D, o ângulo B possui a mesma medida do E, e o ângulo C possui a mesma medida do ângulo F. Então, né, verificado que todos os lados e todos os ângulos destes dois triângulos são iguais, nós podemos afirmar que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo DEF. E olha só, perceba que essa notação aqui ela é importante, tá, pessoal? Você vai colocar aqui a notação do triângulo de acordo com os lados que forem congruentes, tá? E os ângulos que forem congruentes. Então, perceba aqui,
Se eu pego o triângulo ABC, o próximo triângulo aqui, né, que é este aqui, eu vou ter que escrevê-lo como DEF, porque o A é congruente a D, o B é congruente ao E e o C é congruente ao F, tá? Se eu escrevesse a notação ACB, eu teria que colocar que ele é congruente ao triângulo DFE, tá? Porque eu tenho que considerar a ordem da minha escrita aqui, da minha representação, de acordo com os que são congruentes, tá? Então, o A congruente ao D, o C congruente ao F, então seria ACB e DFE. B e E congruentes. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Não. Bom, então aqui, olha, é só mesmo, né, colocando aqui o que eu já expliquei para vocês, né, olha, de acordo com os lados, né, nós temos que AB é igual a DE, AC é igual a DF e EF igual a BC, que são os lados, né, deste triângulo que nós estávamos analisando aqui, tá? E também tem aqui a indicação dos ângulos que são congruentes, né? O ângulo A era congruente ao ângulo D, o B era congruente ao E e o C congruente ao F, tá? Aí, como todas as medidas, elas são congruentes, esses triângulos, eles são congruentes. E aí, utilizamos essa notação aqui para representar a congruência, tá? Olha, triângulo ABC, esse sinal aqui, ó, 3 tracinhos, 2 tracinhos nós estamos indicando que são iguais, né? 3 tracinhos eu quero dizer que são congruentes, tá? Então, o triângulo ABC congruente ao triângulo DEF, tá? Essa observação aqui é explicando o que eu disse a vocês, que a ordem aqui dos vértices que eu for colocar deve respeitar os ângulos, né, que são congruentes, tá? Quais são os vértices congruentes um ao outro. Então, o vértice A aqui indica que é congruente ao D. O B indica que é congruente ao E e o C indica que é congruente ao F, tá ok? A ordem deles aí é para indicar essa congruência. Dúvidas, perguntas? Professora Evelyn está com a mão levantada. Pode falar, Evelyn. Professora, se ela vai mandar os slides no grupo mais tarde? Posso até mandar, se vocês quiserem. Eu não me lembro se todos... Acho que tem esses exemplos aqui que não estavam lá naquele material que eu mandei para vocês. Mas eu mando, sim. Ok. Mandem no meu grupo também, professora. Eu vou mandar lá em todos os grupos, tá bom, pessoal? Agora, eu vou colocar aqui para vocês as atividades, tá? Rapidinho, só para a gente ver aí as atividades desta semana, que são para serem entregues, né, até sexta-feira, tá bom, pessoal? Dia 13, vocês mandem a atividade, pode mandar antes também. Então, aqui, olha, primeira questão é uma questão de marcar X na resposta correta, né? Então, vocês têm aí, olha, os triângulos podem ser classificados em relação aos seus ângulos ou com relação aos seus lados. 2 triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características, olha. O primeiro possui um ângulo de 90 graus e o segundo possui 3 lados iguais. Aí você vai classificar, então, esses 2 triângulos na ordem que foi informado aqui, tá? O primeiro e o segundo. O primeiro você vai classificar quanto a medida do ângulo, tá? Porque ele informou aqui que é um ângulo de 90 graus. O segundo você vai classificar de acordo com os lados, a quantidade de lados iguais, tá ok? E aí você vai marcar a alternativa correta, questãozinha aí de lambuja mesmo. Professora, pode fazer em PDF, né? Pode fazer em PDF. Mas quando fizer em PDF, pessoal, coloca o nome também, tá? Tem aluno que faz em PDF e aí não manda o nome, e ainda por cima lá no Classroom não tá com o usuário com o nome. Professora, Sim. se eu coloco meu nome na minha conta do Google, na minha conta do meu Gmail, na verdade,
e mando sem o nome na atividade, mas com meu nome na negócio do preço, não tem algum problema? Tá, eu identifico, mas coloca o nome, não custa nada, para identificar que é sua atividade, tá bom? Eu toda vez coloco o nome. Custa no mínimo 1 ou 2 calorias, dependendo do tamanho do seu número. Né? Você vai até deixar de ser uma pessoa muito sedentária, vai ser um pouco menos sedentária. Pessoal, dá preguiça de fazer atividade gasta em uma PRF caloria, porque é deve muito gastar fácil. 0,000. Pessoal, Pronto, professora, agora termina de explicar aí. vamos seguir, pessoal. Depois vocês reclamam de aula longa demais, mas é esse tipo de conversa que foge ao assunto que faz a aula ficar muito longa, pessoal. Mas aí que é bom, ué. Não. Aí depois reclama que a aula tá grande demais, 2 horas de aula, e fica reclamando, né? Imagina lá no nono ano que tá tendo 3 ou 4 horas de aula, coitado do celular. Então vocês parem de reclamar, tá? Se quer conversar e conversa paralela, para de reclamar que tá. Ô, professora, por que quando acabar a aula, a senhora não deixa a aula só a gente? Vamos lá, pessoal. Questão 2. Quanto às classificações de triângulos, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão ler as informações que estão aqui nessas afirmações e ver qual está totalmente correta, tá? Então, aqui, olha, um triângulo isósceles possui 2 lados com comprimentos iguais, entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. Um triângulo equilátero, aí você vai verificar qual dessas afirmativas é correta. Às vezes aqui fala correto e aqui incorreto, ou aqui está incorreto e aqui está correto. Se as duas afirmativas não estiverem corretas, né, não é essa a sentença. E a questão número 3, olha, vocês têm aí 2 triângulos com a indicação da medida dos lados e dos ângulos. E aí 2 perguntas seguindo aí estes triângulos, tá? Esses 2 triângulos são congruentes? Você vai responder se sim ou não, tá? E depois de responder, você vai dizer o porquê, tá? Não é só colocar sim e não. Coloca sim, por isso. Não, por isso. E a letra B, classificar os triângulos quanto às medidas dos lados e dos ângulos, tá? Então, você vai classificar o primeiro como um triângulo equilátero, ele é escaleno ou ele é isósceles. Aí, quanto à medida dos lados, se é um triângulo acutângulo, reto ou obtusângulo. Pode falar, André. O que é congruente mesmo, que eu já esqueci? Meu Deus, André. Aí, a culpa não é minha, que... Até eu que sou mais burra, entendi. Pessoal, olha só. E aí, antes de finalizar, eu quero dizer a vocês, né, que esses casos que nós vimos hoje na nossa aula e que tem aqui na atividade de vocês, são casos de triângulos que são congruentes, que todas as medidas são iguais. Olha, perceba que o exemplo que eu trouxe para vocês aqui, todos os lados possuíam a mesma medida que o outro triângulo, né? E todos os ângulos possuíam também a mesma medida do outro triângulo. Aí, o que acontece? Significa que esses 2 triângulos, se eu pegar um e sobrepor aqui ao outro, eu vou ter um único triângulo. Ele vai ficar exatamente no mesmo, exatamente sobre, né, o meu primeiro triângulo. Existem casos de congruência, que aí sim é o conteúdo que eu disse a vocês que nós vamos ver, né, mais adiante, onde nem todos os lados são iguais ou nem todos os ângulos são iguais, mas ainda assim eles podem ser classificados como congruentes, tá bom? E aí vocês vão ver, né, eu vou mostrar para vocês quais são os casos que nós temos congruência mesmo sem os 3 lados iguais ao outro triângulo, né? A mesma medida dos lados e a mesma medida dos ângulos. Existem alguns casos que nós estudaremos adiante, tá bom? Aqui, pessoal, olha, sempre nas atividades que eu estou enviando para vocês, após a atividade eu estou mandando conteúdo, tá? Que é para auxiliar vocês também aí, vocês já podem fazendo atividade e já
estudando, revisando, né? Vendo o conceito que é necessário, talvez, para você responder. Pode perguntar, André. Falando sobre essa parada, uma coisa aqui que eu quero falar para todo mundo, não é sobre ela, mas é importante, é que não é questão de você ser burro que você não entendeu uma matéria. Não é porque você não entendeu algo que você é burro. Ser burro não é não saber uma matéria. Ser burro é não ter questão de perceptiva. É você não saber interpretar algumas coisas, Meu você Deus. não saber fazer nada sem precisar de ajuda. Então, André, em resumo, burro é um animal, tá, pessoal? Então, não tem ninguém burro aqui na sala de aula, não tem, tá? Todos têm capacidade e potencial, tá? Então, estudem bastante, Depois dessa, eu vou com até sair. dúvidas. caraca, eu tentando fazer uma bagulho poética aqui, falando que não existe. Professora, deixa eu perguntar aqui um negócio. A professora vem com bagulho de animal. Ok, Ah, o ok, André, burro é bom animal, gente. argumento. Agora Ana desbloqueei. Caroline, pode falar. Por exemplo, quando os triângulos não for ter aqueles tracinhos, vai ter a medida que eles mais dentro do triângulo, né? Isso. Ou então, pode ser solicitado para vocês também medir, né, os lados e os ângulos, tá bom? Mas como estamos em forma REAMP, né, somente online, eu não vou passar nenhum exercício para vocês medirem, tá? Quando a gente voltar para a sala de aula e aí a gente for trabalhar novamente com esses conteúdos, aí a gente utiliza vocês fazendo as medições também, tá bom? Tá bom. Aliton, pode falar? Eu ia falar um negócio aqui, mas depois dessa da senhora eu não vou falar nada mais. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Não. Não. Bom, então, por hoje, é só. Sintam-se à vontade para Uma dúvida, sair. na verdade. Vai Obrigada. ter explicação disso aqui em PDF? Pessoal, o PDF eu já mandei junto com a atividade. Já mandei praticamente o mesmo conteúdo lá do slide, está lá no PDF da sua atividade, tá? Já tá lá no Google Classroom, né, professora? Sim, já está lá. Davi Lucas levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? Posso ir embora? Pode sim. Tchau. Mamãe, esse Davi Lucas deve ter quantos anos? Eu não sei. É uma voz grossa. Pessoal, Não, é a sua que é fina mesmo. Minha voz. É só a sua que é fina Eu mesmo. conheço ele, tia. pessoal, moleque, tu pode obrigada Não esperar. é a só a todos voz que do pai do participaram. Davi Lucas que é grossa. Tá? Eu me sinto ofendido. Parece que Ana me Caroline, xingaram. essa sua fala ficou com duplo sentido. Não entendi. Eu. Tchau, professora. Não, eu tô falando de voz, né? Eu não entendi. Aí, se vocês quiserem entender outra coisa, aí eu já